Olá, eu sou a nutricionista Mariana Del Bosco e nesse episódio a gente vai falar sobre os desafios das alergias alimentares persistentes, ou seja, a gente vai falar daqueles casos em que a cura não chega no primeiro ano de vida, em que a tolerância não chega no segundo ano de vida, acaba indo um pouco além. E aí, para trazer um pouco de luz para esses desafios, a gente tem aqui a pediatra, a doutora Vanessa Scheffer. Ela é gastropediatra da Santa Casa de Porto Alegre. Ela tem mestrado, né, na saúde da criança e do adolescente, e ela é doutoranda na Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Maravilha. Bom, Vanessa, seja super bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente para falar desse tema, né, que são justamente esses novos desafios nesse novo cenário. Obrigada, Mariana. E é um tema super importante, né? Que a gente está vendo aí no nosso dia a dia, cada vez mais aparecendo essas crianças persistentemente alérgicas, então a gente tem que dar muita atenção para elas também. Exato. E a gente tem ouvido muito falar, assim, que as alergias estão na moda, né? Que a gente nunca viu tantos casos, então em toda escola tem uma criança com alergia alimentar, em qualquer circunstância tem alguém que conhece alguém que tem alergia alimentar. É isso mesmo que a gente vê na literatura? É isso que você tem visto na tua prática clínica? Com certeza, Mariana, as alergias estão aumentando, sim. Não é moda, não é modismo, tá? Então, os estudos são bem variáveis com relação à prevalência, né? No número de casos que ocorrem na população. Mas, assim, vem aumentando, sim, tá? Alguns estudos europeus falam em torno de 1%, alguns estudos brasileiros falam em até 5%. Então, é uma coisa que, sim, se você não conhece uma pessoa alérgica, você vai conhecer. Então, a gente precisa saber e precisa falar sobre esse assunto. Perfeito, a gente precisa falar sobre esse assunto. Esse é o intuito aí dessa nossa websérie. E aí, nesse tema de hoje, a gente vai falar exatamente sobre a persistência. A gente teve 2 episódios em que a gente conversou com nutricionistas exatamente sobre esse impacto nutricional da dieta de restrição, das próprias manifestações que podem interferir no consumo de alimentos e no gasto de energia. Pensando aí nos casos que vão além do primeiro, segundo ano de vida, qual que é o impacto dessa dieta, qual que é o impacto das manifestações para a criança mais velha, né, para o adolescente? A gente tem dados, assim, mostrando que quanto mais tempo dura a alergia, maior é o risco nutricional? Bem, os dados estão surgindo, né? Até porque até um certo tempo atrás a gente não admitia que tantas crianças permanecessem alérgicas. Hoje a gente já vê que esse cenário está realmente mudando. Dependendo do dado da literatura, a gente encontra dados assim de mais de 50% das crianças alérgicas ficando persistentemente alérgicas. Então a gente ainda está aprendendo sobre esse assunto. Mas alguns dados na literatura já nos trazem que até metade dessas crianças que ficam persistentemente alérgicas, elas vão ter algum impacto no crescimento. Então, elas vão ter, comparado, né, com as crianças sem alergia, um peso abaixo da média, uma altura abaixo da média. Isso por quê? Porque elas consomem, na sua maioria, se elas não têm uma boa, assim, orientação nutricional, nutricionista, pediatra e gastro, todo mundo trabalhando junto para orientar essa família, ela acaba sendo uma criança que vai consumir menos proteína, vai consumir menos vitamina D, vai consumir menos cálcio, e outros microelementos também que são importantes para o crescimento adequado. Então, sim, se essa criança não for bem assessorada, ela está correndo um risco nutricional importante. Perfeito, isso é muito importante, né, para a gente ter esse olhar mais cuidadoso para essa criança, porque a gente está falando aí de uma fase da vida de muito crescimento, de muito desenvolvimento, e a gente não pode deixar nada passar. Então, acho que esse impacto nutricional está ali, né, na nossa lista de tarefas, né, uma das coisas mais importantes para a gente ficar de olho, né, e ter esse cuidado. Além do impacto nutricional, a gente sabe que a alergia ela também traz um impacto para a qualidade de vida das famílias que lidam com isso no dia a dia. Por conta da própria restrição, quer dizer, a dieta restritiva, ela acaba demandando ali toda uma organização doméstica, né, do que a gente vai comprar, do que a gente vai preparar, como é que a gente vai checar o rótulo,
vida social, precisa de toda uma organização também, né? Vou levar a marmita, vou carregar, vou preparar, o que eu vou comer, enfim. Isso sem falar no risco de reação, né? Especialmente quando a gente está falando aí de reações que são potencialmente mais graves, existe toda uma tensão em torno, né, desse momento da alimentação. Será que vai dar reação? Será que não vai? Né, se eu precisar tomar aí alguma atitude, então caneta de adrenalina, correr para o hospital. Então tudo isso é sempre muito permeado, né, de emoções diversas que podem impactar, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida dessas famílias. Vanessa, o que você acha que a gente pode trazer, assim, para as famílias? O que a gente pode buscar, né, assim, de informação, de cuidados? O que a gente pode ter com a gente para minimizar um pouquinho esse impacto na qualidade de vida? Não, tu falaste tudo, né, Mariana? Essa questão da qualidade de vida, porque comer é muito importante na nossa sociedade. Então, e à medida que a criança vai crescendo, a família tem que trabalhar, assim, jogo aberto com a criança, sabe? Explicar que ela tem uma restrição, mas que isso não impacta na vida dela, porque ela tem outras coisas que ela pode substituir. Trazer isso com muita naturalidade, não com uma coisa assim, uma doença, sabe? Trazer uma carga negativa em cima daquilo. Então, eu vejo meus pacientes alérgicos persistentes que eles já sabem. Eu não posso comer leite. Leite é a alergia mais comum, né? Então, eu não posso comer nada que tenha leite, eu não posso comer nada que tenha amendoim, que é outra alergia que a gente vê, né? Então, eles mesmos já se regulam. Isso porque a família foi conduzindo de maneira tranquila, de maneira informativa, e a criança aprende. Mas eu acho que também é importante a gente fazer uma educação dos pais de crianças não alérgicas, né, para poderem lidar com os filhos das outras pessoas, das crianças alérgicas, né, dos filhos dos pais que têm crianças alérgicas. Então, vai receber a criança na sua casa, pergunta para o pai e para a mãe daquela criança se a criança tem alguma restrição, se o que pode, o que não pode, né? Ninguém precisa nascer sabendo, mas eu acho que estar aberto para receber informação é uma coisa fundamental, né? E nesse sentido, as escolas também tem um papel super importante de falar com as crianças também, que algumas crianças não podem comer todos os alimentos e que tá tudo bem, trazer isso com uma naturalidade, e naquele sentido assim, não, vamos ajudar o colega, então, não vai oferecer um lanche sem perguntar se o colega pode, né? Então, ensinar essas práticas para as crianças. Isso é uma coisa que a gente já, que até os adultos já deveriam ter, os adultos não têm, né? Quantas vezes a gente vê um adulto oferecendo uma comida para uma criança sem perguntar para os pais, né? Mas isso é uma daquelas coisas que a gente pode ir educando a nossa sociedade, né, aos pouquinhos, para as pessoas passarem a perguntar. E isso a gente consegue também com a ajuda da escola, né? Que às vezes as crianças aprendem e ensinam para os pais em casa. Sem dúvida, acho que de tudo isso que você falou, tem muita coisa importante que acho que vale a pena a gente guardar, mas me chamou a atenção você falar dessa leveza em que a família precisa transmitir isso para a criança. Isso faz toda a diferença para a maneira que a criança vai receber essa informação. E tantas vezes a gente se surpreende com as falas das crianças, né? Assim, o quanto eles compreendem, isso eu não posso, porque dói minha barriguinha, né, na linguagem deles, mas com uma compreensão tão perfeita do que pode e do que não pode, e que essas surpresas são muito bacanas. E aí, falando em surpresas, assim, às vezes eu me lembro de uns casos, assim, muito legais, justamente desse acolhimento de outras famílias, sabe, assim, quando no grupo de mães vem ali, olha, eu sei que a sua filha tem alergia alimentar, eu vou fazer uma festa, eu vou levar para a escola um bolo, eu escolhi um bolo que não tem leite, que não tem ovo, isso é tão bacana, a família se sente tão acolhida, isso faz toda a diferença. Com certeza, então, isso é muito legal, isso é muito bacana. São pequenas atitudes. E aí eu queria falar um pouquinho desse papel da escola, né, assim, nesse novo cenário, porque o que acontece na prática, a gente sabe que muitas famílias ficam esperando a cura chegar para colocar a criança na escola, só que às vezes, né, a tolerância não chega e chegou o momento da criança ir para a escola. Então, olha o desafio, né? A criança está lá em casa, comendo naquele ambiente doméstico, controlado e tal, e de repente algumas dessas refeições vão ser feitas num ambiente com outras pessoas que vão estar fazendo essa supervisão, fora de casa, é um desafio muito grande. Além disso, a gente tem essa questão da informação. Tem muita confusão ainda. O que é intolerância à lactose? O que é alergia ao leite de vaca? Será que está todo mundo preparado, né, para que essa criança chegue e não tenha nenhum consumo não intencional, né, da proteína do leite? E se tiver uma reação, será que a escola vai saber como lidar com essa reação? Vai avisar a família? Tem alguém na escola que consegue, né, identificar e tomar alguma medida?
Vamos falar um pouquinho sobre esse papel da escola, né, com essas crianças mais velhas que estão ali chegando? Com certeza. Então, assim, as escolas, elas têm que elaborar um plano de ação, né? Então, identificar aquele aluno que tem alergia. Então, isso é uma coisa básica que a escola tem que se certificar. É claro que a mãe do alérgico já vai chegar falando para a escola que tem alergia, mas é importante a escola já ter um plano de ação. Então, identificou que tem alergia, qual vai ser, se a escola prover a comida, né? Qual que vai ser a atitude que vai ser mais viável para a escola? Ter uma comida substituta ou não ter aquela proteína que é a mais comum, né? Então, na cidade onde eu trabalho, tem algumas escolas de educação infantil que retiraram totalmente o leite do cardápio. Foi a alternativa que eles encontraram, que acharam mais viável para evitar contaminação cruzada. Mas cada escola vai ter que avaliar qual que é o seu perfil, o que faz mais sentido naquela realidade, né? E treinar as pessoas. Então, a escola que serve a alimentação, ela vai ter uma nutricionista encarregada. Então, essa nutricionista já treina todo mundo, né? Da alergia, da intolerância, o que é um, o que é outro, contaminação cruzada. Então, esses conceitos básicos têm que ser explicados para todo mundo, né? E às vezes não tem a nutricionista, então a professora que fica com as crianças na hora do intervalo. Então, a professora tem que ser treinada. Então, cada escola tem que elaborar assim, um plano de ação e uma pessoa que esteja responsável assim pelo cuidado da criança que não está bem, essa pessoa tem que ainda ser mais treinada no sentido de poder identificar um potencial choque anafilático, poder saber o que fazer. Daqui a pouco aquela criança tem uma caneta de adrenalina na bolsa, então a mãe e o pai vão informar isso para a escola tem que ser treinada para utilizar, ou não tem a caneta de adrenalina, tem o choque anafilático, a escola tem que saber para quem ligar. Então, isso é muito importante, né? Então, a escola até o correto seria não esperar ter um alérgico para já ter esse plano. Então, já ter um plano estruturado do que será feito quando tiver um alérgico na escola, e aí, a partir daquele momento, elaborar, né, o que vai ser feito a partir disso. Ótimo, super importante tudo isso, a escola está preparada, e a gente tem os colegas também da escola, né, assim, então acho que essa conversa, isso você trouxe, né, numa outra pergunta, que eu acho também super relevante, da escola, né, trazer isso, né, para alguma atividade, né, que está ali fazendo com as crianças, falar um pouco sobre diversidade. A gente sabe que o bullying, né, é uma condição que, né, acaba afetando, né, as crianças, e aí a gente está falando especialmente dessas crianças mais velhas, e o fato de ter uma necessidade alimentar especial pode ser um fator aí que coloca essas crianças sob um risco, né, então acho que falar sobre isso também com as outras crianças ali da escola, trazer as famílias para a discussão, é um outro ponto super importante. E também a transgressão da dieta, né, Vanessa? Eu acho que à medida que a criança vai ficando mais velha, isso vai aparecendo mais, né? Assim, se a gente fizer, acho que um paralelo com outras condições, como doença celíaca, por exemplo, a gente acaba vendo algumas coisas, né? A doença celíaca ainda ela é mais complicada, porque muitas vezes a criança não manifesta sintoma. Então, é difícil para a criança entender por que eu não posso consumir se eu não tenho sintomas. Então, às vezes, fica mais difícil. Mas nas alergias alimentares, eles vão ter sintomas. Então, eles conseguem, né? Se a família foi sempre trabalhando essa questão, eles, desde muito pequenininhos, eles já entendem, que nem tu falaste, né? Eu vou consumir, vai dar dor na minha barriguinha, então eu não quero. Então, eles já conseguem fazer essa associação. Então, novamente, volta aquela questão do diálogo, né? Que é tão importante falar abertamente sobre o problema. E com os colegas a mesma coisa, e trazer algum material didático, assim, mais lúdico, alguns desenhos mais modernos já trabalham essa questão da alergia. Esses dias eu estava vendo um episódio que foi justamente um episódio que o menino que tinha alergia a amendoim consumiu a pasta de amendoim e teve uma reação alérgica. E foi super bem conduzido, assim, pela professora, pelos colegas, não teve nada, assim, negativo em torno daquilo. Foi um evento que aconteceu, o menino foi atendido e foi solucionado. Então, é legal trazer isso para as crianças também, para elas visualizarem de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais divertida, e verem que a alergia alimentar é uma coisa séria, que a gente precisa cuidar, mas, ao mesmo tempo, não vai trazer nenhum prejuízo para o convívio com o coleguinha, né? Perfeito. Eu acho que a gente está, de fato, num novo cenário.
E esse novo cenário, ele demanda, assim, novas maneiras, né, de lidar com ele. Então, eu acho que cada um aí precisa repensar um pouco o seu papel. Acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a escola que está recebendo essas crianças, as famílias que estão convivendo com famílias que têm ali crianças com alergia alimentar. Então, acho que esse é o momento da gente falar sobre isso, da gente levar informação, da gente discutir. E, enfim, acho que discutindo a gente vai chegar aí numa maneira, num denominador comum em que todo mundo consiga conversar e chegar na melhor solução, porque a gente não tem, né? Como que é a melhor maneira de fazer isso, de fazer aquilo, a gente vai descobrindo, porque na verdade a gente está tendo essa conversa aqui enquanto a coisa está acontecendo, né? Então eu acho que no final das contas o que a gente precisa é um envolvimento, uma conexão aí de todas as esferas, né? Assim, então vamos falar da sociedade, vamos falar da família, vamos colocar a escola no meio, vamos falar de governo, todo mundo tem que estar ali com esse mesmo propósito de levar informação, enfim, de acolher. Quanto mais informação a gente tiver, mais preparado a gente vai estar para lidar com esses desafios que estão chegando. Então, Vanessa, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Esse papo foi muito gostoso. Acho que daqui podem sair muitas ideias para a gente conseguir lidar aí com isso da melhor forma. Super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, adorei.